Bom dia, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. É uma igreja amada, é uma igreja referência aqui em Vila Velha, é uma igreja que abençoou muito e tem abençoado várias igrejas aqui em nossa cidade e ao redor do mundo. A IPB da Glória abençoou muito a Igreja Presbiteriana de Colorado. Eu lembro bem, na minha adolescência, nós lá em Colorado não tínhamos condições, não tínhamos preparo para realizar acampamentos. E nós fizemos, junto com vocês, vários acampamentos, e como que esses acampamentos nos abençoaram a Igreja Presbiteriana de Colorado, os jovens, os adolescentes, a igreja, na década de 90, pelo que eu lembro. Então, a Igreja da Glória é uma igreja abençoada e abençoadora. E glórias ao Senhor, que tem sustentado esta igreja e continuará sustentando para a honra e glória do nome dele em primeiro lugar, e para a expansão do seu reino, para o crescimento da sua igreja. Eu lembro também do projeto Sopão, um projeto marcante aqui em nossa cidade. Eu lembro do Louvarte, que todos esses trabalhos que eu estou citando, vocês podem perceber que não é para só dentro da igreja, é a Igreja da Glória para fora, e é isso que Deus quer mais de nós, que saiamos para fora, saiamos para propagar o Evangelho a este mundo tão carente de Deus, de Jesus. E louvado seja o Senhor por essa igreja. Parabéns, Igreja Presbiteriana da Glória, pelos seus 45 anos de organização, de existência. Deus continue abençoando ricamente. E obrigado por estar aqui com os irmãos, meditando na palavra, comemorando também, celebrando esses 45 anos. Inicialmente, queria passar um vídeo para os irmãos que tem a ver com o que nós queremos falar nesta manhã. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo? Nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado: amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Amém, queridos? Isso que Deus quer de nós principalmente. Tudo aquilo ali é importante, mas o que Deus quer mais de nós é que saiamos das quatro paredes e avancemos e alcancemos este mundo para Jesus. É nisso que nós queremos meditar nesta manhã. Abra sua Bíblia, faça o favor, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Vamos colocar de pé mais uma vez, nós vamos ficar bastante tempo sentado depois. Vamos ler numa só voz, todos juntos, como viviam os convertidos.
numa só voz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Estamos mais uma vez na Tua casa para Te adorar, para Te bendizer, para Te glorificar, para Te exaltar, Deus, porque somente o Senhor é digno, somente o Senhor. Queremos nos prostrar, ó Deus, diante da Tua glória, diante da Tua majestade, e Te render a Ti, Deus, rendermos ao Senhor. Ó Deus, obrigado pelo que Tu és, pelo que Tu faz, obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és. E ó Deus, estamos mais uma vez diante da Tua santa palavra, Deus. Fala aos nossos corações, Deus. Espírito Santo de Deus, ministra, a começar do meu coração, ao coração dos irmãos também. Se o Senhor não falar aqui, Deus, tudo será em vão. Mas se o Senhor falar, Deus, maravilhas acontecerão, coisas grandiosas, Deus, para a Tua glória, para a salvação de vidas, para a edificação do Teu corpo. Em nome de Jesus, Deus, estamos na dependência do Senhor. Perdão por nossos pecados. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. O nosso tema geral é a missão da igreja. Isso que eu quero conversar com os irmãos nesta manhã. O que Deus quer de nós? Nós sabemos que existe a missão maior, que é a Mission Dei, é a missão de Deus. E pela misericórdia do Senhor, é um privilégio para nós fazermos parte da missão de Deus. E dentro da Mission Dei existe a missão de Deus. O que Deus quer de cada um de nós. E o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Será que nós temos cumprido? Será que nós temos realmente realizado o ID que Jesus nos deixou? No PowerPoint, fazendo favor, a missão da igreja, pode passar, fazendo favor, nosso texto base. E eu queria começar fazendo essa pergunta para vocês. Eu gosto de perguntar para a minha igreja, gosto de perguntar por onde eu passo. Se a IPB da Glória acabasse, se ela sumisse desse bairro, será que isso seria um dano para o bairro da Glória? Será que isso seria um dano para a cidade de Vila Velha? Vocês já pensaram nisso? Será que vocês realmente são relevantes? Onde estão? Como que a sociedade, como que este bairro, como que essa cidade enxerga vocês? Precisamos ter relevância, precisamos influenciar onde nós estamos como igreja de Jesus Cristo. O fim dessa igreja, se essa igreja sumisse, deveria causar terror nesse bairro, nesta cidade, porque ela faz falta. As pessoas vão sentir necessidade desta igreja, porque ela abençoa este bairro e esta cidade. No versículo 47, como nós lemos,
A igreja primitiva, ela contava com a simpatia de todo o povo, de toda a sociedade, de toda a comunidade. E o sentido no original, lá no grego, desse versículo 47, no versículo original, quer dizer necessária. A igreja primitiva era necessária naquela época. E que nós também, como igrejas, possamos ser necessários, onde nós estamos. Nós possamos realmente fazer falta. As pessoas sintam necessidade da igreja de Jesus Cristo, seja onde quer que ela esteja. Pode passar, querido. Nós já ouvimos falar muito sobre isso. Evangelismo é a missão da igreja, é a tarefa principal da igreja. Nós precisamos evangelizar. E eu não sei, eu vejo isso em várias igrejas, eu enxergo isso. Quando é levantado um departamento de missões, uma comissão de missões, um ministério de missões, parece que só aqueles que estão encarregados, que foram nomeados, que foram eleitos para esse departamento, é que são responsáveis para trabalhar com missões na igreja. Mas precisamos enxergar, meus queridos, que missões, evangelismo, é uma responsabilidade de cada um de nós. Se você é salvo, se você é um eleito em Cristo Jesus, é responsabilidade sua. E não é somente do departamento de missões. Na verdade, toda a igreja deve fazer parte do departamento de missões. Todos juntos proclamando Jesus Cristo, aqui no templo, lá fora, que só Jesus Cristo é o caminho da salvação, é o caminho único que nos reconcilia com Deus Pai. Todos nós devemos fazer parte deste ministério maravilhoso. Alguns são chamados, escolhidos, têm dom de evangelismo. Você já deve ter ouvido falar nisso. Se eu sou salvo, se você é salvo, nós precisamos proclamar Jesus em alto e bom som, onde quer que estivermos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Um irmão possa ler para nós? Efésios 2. Amém, queridos? Pois somos feitura dele, isso é maravilhoso, é tremendo. Criados em Cristo Jesus para boas obras. E nós imaginamos o que devem ser boas obras, mas você sabe qual a maior e principal boa obra? É o crescimento e expansão do reino de Deus. Essa é a principal e a maior boa obra. E como nós já falamos aqui, a nossa responsabilidade como salvos em Jesus Cristo é falar de Jesus para as pessoas. Como que tem sido? Como que você tem evangelizado as pessoas? Você realmente, onde você está, lá na sua faculdade, na sua universidade, no seu trabalho, dentro da sua casa, temos falado de Jesus Cristo, temos falado do amor de Deus e da justiça de Deus também, porque Deus é amor, mas Ele é justiça também. E não vai ser pelos nossos méritos que nós vamos ser salvos, vamos ser justificados, mas é através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
E queridos, nós precisamos proclamar isso aonde quer que estivermos. Precisamos proclamar Jesus. E parece que hoje a igreja, ela esfriou nesse sentido. Ela esfriou. Temos proclamado muito pouco Jesus Cristo onde nós estamos. Por que isso tem acontecido? Por quê? Se não estamos pregando, se não estamos evangelizando, nós estamos desobedecendo a palavra do Senhor. Nós precisamos proclamar. Hoje nós ouvimos muito falar naquela pessoa politicamente correta. Todos hoje já ouviram falar de Jesus. Hoje é muito fácil, com a internet aí, com as redes sociais. Todos já ouviram falar de Jesus. Mas será que eles já ouviram falar através de uma palavra com autoridade, com ousadia, uma palavra bem embasada de quem é Jesus? Para que ele veio a este mundo? E que Jesus pode fazer na vida do ser humano? Precisamos refletir sobre isso, irmãos. Precisamos evangelizar mais, falar do nosso Senhor. E tornar essa igreja relevante, necessária para o mundo. Isso é importante. Que testemunhemos, que evangelizemos, que façamos diferença neste mundo. Talvez você já tenha passado por essa experiência. As pessoas olham para você, no seu trabalho, lá na sua atividade de lazer, na sua rua, com seus vizinhos, e enxergam Jesus em sua vida. E quando essas pessoas estão passando por dificuldades, por tribulações, por lutas, enfrentando tempestades em suas vidas, eles te procuram. Eles te procuram. Eles querem ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Isso é maravilhoso, irmãos. Através do nosso testemunho, através da nossa evangelização, de nossas palavras, nós vamos fazer diferença neste mundo. Eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme lhe apraz, para a tua honra e para a tua glória. Nos coloquemos realmente à disposição do Senhor. E é maravilhoso, é tremendo sermos usados pelo Senhor. Como que isso nos edifica? Como que isso nos transforma? Como que isto nos fortalece? Glórias ao Senhor. Este texto, irmãos, ele não se limita, Atos 2, 42 a 47, esse texto não se limita a nos apresentar uma fórmula mágica, simplesmente uma fórmula cristã de viver como igreja. Esse texto é muito mais do que isso, muito mais. Pode passar. Nós percebemos nesse texto 4 pilares importantíssimos da igreja para desempenhar a sua missão. Primeiro, antes de nós desempenharmos a nossa missão, a propagação do Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos ter essas disciplinas, nós precisamos estar sobre estes 4 pilares, que nós lemos na palavra: oração, comunhão, partir do pão e oração. A igreja que não ora, a igreja que não tem comunhão, a igreja que não tem a palavra como base, uma doutrina essencialmente na palavra de Deus, a interpretação das Escrituras da forma correta. A igreja que não tem comunhão, a igreja que não ora, não tem como desempenhar a sua missão. Não tem.
ela tem que estar sobre esses 4 pilares. Aí sim nós vamos estar capacitados para desempenhar a nossa missão. Nós vamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, e o Espírito nos impulsiona para falar das boas novas àqueles que não conhecem. Nos impulsiona a cumprir o ID de Jesus. A igreja, pode voltar um pouquinho? A igreja da porta para fora, mas nós vivemos invariavelmente da porta para dentro muitas vezes. Não vivemos o que falamos. É maravilhoso, irmãos, nós estarmos aqui na casa do Senhor. Em primeiro lugar, adorando ao nosso Deus. A glória somente a Ele. Estarmos em comunhão uns com os outros. Tremendo, maravilhoso. Mas a nossa missão é lá fora também. Precisamos sair. Vocês se lembram? Pedro, Tiago e João, lá no monte, na transfiguração, eles queriam ficar no monte, ficar lá no monte. Jesus, vamos construir uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias, e vamos ficar aqui. O pensamento deles era ficar lá eternamente. É bom demais, e é bom demais também estar dentro do templo, dentro da igreja. Mas Jesus mostrou a eles que eles tinham uma missão lá embaixo, que eles tinham uma missão de levar o amor de Deus àqueles que estavam lá embaixo, na cidade, no monte. E nós temos que acordar para isso também, irmãos. Temos que invadir este mundo proclamando Jesus Cristo. E se nós não vamos até os confins da terra, literalmente, nós possamos ir através das nossas orações. Nós possamos ir através dos missionários que nós apoiamos, que nós nos relacionamos com eles. Possamos ir através das nossas ofertas. Possamos ser uma igreja integral, uma igreja aqui dentro do templo e uma igreja da porta para fora, e chegando não só nessa cidade, neste bairro, chegando até os confins da terra. Louvado seja Deus que a Igreja Presbiteriana da Glória tem visão missionária, é uma igreja missionária, se preocupa com esse bairro, se preocupa com essa cidade, e se preocupa também que o Evangelho chegue na janela 1040, chegue na Ásia, chegue aos muçulmanos, chegue na Europa, chegue na África. É isso que Deus quer de nós. A missão é concomitante, é ao mesmo tempo, é aqui e até os confins da terra. E nós temos uma visão, irmãos, que aquela igreja primitiva era uma igreja perfeita. Quando nós lemos as Escrituras, às vezes nós pensamos, é impossível chegar naquele patamar. É impossível atingir aquele padrão, aquele nível. Mas nós nos esquecemos que aquela igreja era formada por homens também, pecadores. E queridos, ela era uma igreja cheia de defeito também. Tinham homens, os apóstolos, cheios do Espírito Santo de Deus. Mas o principal que nós temos que extrair e entender na igreja primitiva, que ela era uma igreja ideal na sua missão. Era uma igreja que saía de porta em porta, era uma igreja que avançava a terras distantes, também cumprindo a sua missão missionária. E só para citar alguns exemplos que nós podemos
enxergar que essa igreja não era perfeita. Dentro da igreja nós tínhamos Ananias e Safira, mentirosos, venderam o campo e reteram parte do valor e apresentaram só o restante lá no templo, dentro da igreja. Eram mentirosos. No capítulo 6, os helenistas, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, os helenistas murmurando, porque as suas viúvas não estavam sendo assistidas, bem assistidas. Existia murmuração também naquela igreja. E olha só, vejam só, Paulo e Barnabé se desentenderam. Homens tremendos, cheios do Espírito Santo, mas houve um desencontro entre eles. Então, queridos, não era uma igreja perfeita, existia uma administração deficiente também. Mas era uma igreja que estava na dependência de Deus. Era uma igreja que não confiava em seus méritos, na sua capacidade, mas no poder do Espírito Santo de Deus. E buscava isso incessantemente. Uma igreja que se preocupava com aqueles que estavam lá fora perdidos, sem esperança. E uma igreja que também tinha uma visão, irmãos, que muitas vezes nós não enxergamos ou esquecemos. Uma igreja que estava preocupada que Deus não estava recebendo a glória que lhe era devida. Uma igreja que enxergava o Deus Criador, o Deus Onipotente, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todo esse universo, que nos criou, ele está sendo trocado por imagens humanas. E a que ponto o ser humano já chegava naquela época? Já existia homossexualismo, já existiam coisas horrorosas. Não estamos falando mal dos homossexuais, nós amamos os homossexuais. Nós queremos vê-los entrando dentro da igreja, para serem transformados por Jesus Cristo. Que eles parem com essa prática. Mas nós amamos os homossexuais, porque eles são criaturas de Deus. Mas a prática do homossexualismo é pecado. E aqueles que permanecem nisso vão para o inferno. E a palavra é clara nisso. Irmãos, a glória de Deus. E até acima de pregar o Evangelho, que é responsabilidade nossa, a glória de Deus é mais importante ainda. A Deus é devida a glória. E a igreja primitiva, ela tinha essa visão. Ela olhava a situação do mundo. Olhe onde as criaturas estão. Olhe até que ponto os homens chegaram e não glorificam o Criador. Estão se prostituindo, estão trocando o nosso Deus Pai pelas coisas deste mundo. É muito triste, irmãos. Ideal aquela igreja, porque entendeu a sua missão. E ela cresceu, queridos. Por que essa igreja cresceu? Pode passar, fazendo favor. Ela cresceu porque observou estes pilares: doutrina, conhecimento da palavra, comunhão, partir do pão e oração. Isso que trouxe crescimento a esta igreja. Pode passar, querido. Pilares davam a sustentação para o crescimento, não em si mesmo, mas para fora também.
Vamos falar de uma forma mais específica sobre os 4 pilares. O primeiro pilar, irmão, se alguém quiser interromper, participar, se alguém quiser colaborar aí, pode ficar à vontade, tá? Não é sermão, estamos todos juntos aqui para crescermos juntos. Então, o primeiro pilar, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam. E o que quer dizer a palavra perseverar? É insistir, é lutar por aquilo, é persistir. E de uma forma mais objetiva, o que isso quer dizer? É ler a Bíblia, queridos, meditar na palavra de Deus, estudar, não ler somente de uma forma superficial, é termos conhecimento realmente das Escrituras e crer de todo o nosso coração na inerrância da palavra de Deus, na inerrância e a suficiência da palavra de Deus. Um irmão possa ler para nós 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Isso, está certo, está certo. 2 Timóteo. Isso. Amém? Simples, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, é conhecimento da Escritura, tem tudo lá para o nosso crescimento, a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. E por que muitas vezes nós não valorizamos essa palavra como devia ser valorizada? Talvez você já tenha visto aquele vídeo de um missionário chegando numa aldeia, se eu não me engano, na África, e chegando com várias Bíblias. E meus queridos, quando eles recebem a palavra de Deus, cada um recebe a sua Bíblia. Que júbilo, que celebração, que alegria. E nós temos acesso a tudo isso aqui, com boas interpretações até da palavra. E muitas das vezes não leem a Bíblia nem uma vez no dia. Isso é muito triste, isso é muito triste. Precisamos valorizar. E o que a Bíblia faz? Nós lemos aí, nós somos transformados pela palavra de Deus, como nós lemos nesses 2 versículos. O fim é sermos transformados pela palavra. E quando nós somos transformados, o que acontece logo em seguida? Nós somos habilitados para toda boa obra. E lá, mais ainda, um pouco à frente, isso vai ocasionar o quê? Quais as consequências disso? É a expansão do reino de Deus. É a expansão do reino do Senhor. O segundo pilar, eles perseveravam na comunhão. E negocinho difícil nos dias de hoje é ter comunhão. É ter comunhão. Talvez você concorde, talvez você não concorde, mas é difícil realmente ter comunhão nos dias de hoje. Por quê? Essa vida corrida, essa vida de vários compromissos, e tudo tem que ser feito rapidamente, isso nos leva a ter pouco tempo. E é interessante que
o dia continua sendo 24 horas, mas nós continuamos falando que nós temos pouco tempo. É difícil? É. E a gente pensa também que as pessoas têm pensamentos diferentes. As pessoas sonham diferente. Mas nós precisamos enxergar que temos pensamentos diferentes, sonhamos diferente, enxergamos as coisas diferente, mas nós temos, todos aqui como filhos de Deus, nós temos o mesmo propósito. E esses pensamentos, essas divergências, não podem nos separar. Não podem nos separar. E aí o grande exemplo que nós vemos nos nossos dias atuais é a nossa política. Pensamos diferentes dentro da igreja. Achamos que tem que ser dessa forma. Uns são da esquerda, outros da direita. Mas acima de tudo, meus queridos, nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. E nós vemos aí nas eleições de 2018, quanta gente brigou, quanta gente se separou por causa da política. Dentro da igreja, sim. Os grupos de WhatsApp das igrejas, quanta confusão por causa de política. É algo importante. A igreja tem que se posicionar, sim, mas isso não pode nos causar separação. O nosso propósito é muito maior. O nosso propósito principal não é materialista. O nosso propósito principal é espiritual, é a salvação do homem. Nós precisamos enxergar isso, queridos. E está vindo aí mais uma eleição. Que isso não nos separe. Que tenhamos equilíbrio nas nossas conversas. E demonstremos amor, queridos. Demonstremos amor uns pelos outros. Queridos, precisamos perseverar na comunhão. Sempre enxergando o nosso maior propósito. Eu queria dar uma ilustração aqui para vocês de um presbítero. Ele estava com os jovens em sua igreja e aí perguntou aos jovens, perguntou e pediu para os jovens colocar num quadro, de um lado, as expectativas que eles tinham para as suas vidas. Quais expectativas que vocês têm? Aí os jovens dentro da igreja, foram colocando. Formar uma família de Deus, uma família convertida, todos convertidos, trabalhar na obra de Deus, de um lado, as expectativas, pregar o evangelho, testemunhar. E agora vamos ver a realidade do outro lado. Qual era a realidade daqueles jovens? O que eles estavam buscando primeiramente? Emprego, faculdade, sua casa própria, seu casamento, seu carro. E aí aquele presbítero mostrou para os jovens. De um lado, as expectativas. Deus, 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 Deus. E do outro lado, a realidade. Eu e eu. E muitas vezes nós não enxergamos isso, irmãos. Isso está dentro da igreja. É o padrão do mundo, são as ondas do mundo que estão nos influenciando, e não a palavra, os ensinamentos de Deus. Claro, a realidade, tudo aquilo é necessário, mas nós sabemos que Deus tem que ser primazia em nossas vidas.
as coisas do Senhor. Mateus 6:33 é bem claro: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e creiam que as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu não quero dizer que você tem que lutar, batalhar para ter um bom emprego. Sim, meu querido, batalhe, lute. Batalhe, lute. Mas que no seu coração, isso não esteja só para o seu bel prazer. Que isso esteja em primeiro lugar, isso que Deus está te dando condições de conquistar. Meios para você conquistar, batalhar, lutar. Isso seja em primeiro lugar para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória do Senhor. E não para você ter uma vida de luxo, ter status. Isso tudo deve ser. Hoje em dia, nós vemos aí, medicina virou um modismo. Hoje não se fala muito em vocação, aptidão, perfil. Medicina é o único curso que vai te dar emprego certo, estabilidade e uma boa remuneração. E hoje nós vemos os jovens, a grande maioria, quer fazer medicina. Meu querido, se você tem vocação para isso, se você tem um chamado para isso, vá em frente. Mas sempre com aquele alvo, com aquele objetivo, que você está fazendo isso, que Deus está te proporcionando, é para a glória dEle. Você vai abençoar o ser humano, você vai abençoar a sociedade com seu curso de medicina. E você vai proclamar, onde você quer que estiver, onde você quer que esteja, que você é um filho de Deus, que você faz tudo aquilo ali por amor a Deus e para a glória dEle. Reino e Evangelho estejam em primeiro lugar, e tudo que façamos seja com esse objetivo principal. Irmãos, o terceiro pilar, o segundo, perseverar na comunhão. O terceiro pilar, eu diria, perseverar no partir do pão. Ele é mais profundo ainda. Ele é comunhão também, mas é de uma forma mais profunda. É você se preocupar com o seu irmão. É você estar atento às necessidades do seu irmão. Necessidades física e também emocional. Fazer discípulos, meus queridos. Fazer discípulos. Precisamos praticar também o discipulado. Existem muitos que estão chegando na igreja, existem muitos que estão precisando ser discipulados. E não vivermos para nós mesmos, para si. Precisamos viver para fora, precisamos nos preocupar uns com os outros. Alguns que acaba a programação, acaba o culto, para casa. Já temos pouco tempo aqui, logo após o culto, de conversar uns com os outros, nos preocuparmos uns com os outros. Irmão, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Como que está lá a sua faculdade? Como que está o seu casamento? Não é entrar na privacidade do irmão, isso tem um momento certo, mas é se importar com ele. Isso faz da igreja relevante. É sentar-se à mesa com o irmão, é convidá-lo para estar na sua casa, à mesa. Nós perdemos isso. Precisamos voltar. A igreja primitiva, isso existia na igreja primitiva. E à medida que alguém tinha qualquer necessidade, todos se levantavam. E aquela necessidade era desfeita, não tinha mais. Precisamos, queridos. É outro mundo, é outra realidade. Mas isso são disciplinas, são pilares essenciais para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja. Isso nos capacita
para pregar o Evangelho, para fazer missões. E o quarto pilar, algo bem conhecido por nós, são as orações. Oração. Oração. E o que vem a ser oração, meu irmão? É uma das principais disciplinas da espiritualidade, se não a principal. E oração é intimidade com Deus, é conversa com Deus, é abrir o seu coração para Deus. Na igreja, no templo, sim, mas no seu quarto também. Você e Deus, falar tudo para Deus, tendo Deus como seu maior amigo, o seu Pai, que cuida de você, que conhece as suas limitações, as suas fragilidades, os seus pecados. É confessar ao Senhor os seus pecados, as suas fraquezas, é clamar a Ele, pedir pela cura de um enfermo, pedir a Deus. Nosso irmão presbítero Carlinhos vai operar, clamar a Deus, Deus abençoe o procedimento que o presbítero vai se submeter, cura ele, Deus, restabelece completamente a sua saúde, fortaleça o meu irmão. Quantas pessoas, quantas vidas foram ceifadas aí nessa pandemia? Isso é duro, queridos, é duro. Na minha família, 2 cunhados faleceram, meu sogro, meu pai também faleceu, não por Covid, mas na época da pandemia também. São muitas baixas em pouco tempo. E é só Deus para nos sustentar. Só Deus para entendermos, você pedir a Deus a cura, e Deus diz não para você. Mas nós que cremos na soberania de Deus, Deus tem um propósito em tudo que acontece aqui nessa terra. Deus está cuidando de todos nós, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós que cremos nisso, buscamos a intimidade com o Senhor. Não é fácil não, a gente balança, mas Deus nos fortalece, Deus nos sustenta, Deus nos mostra bem claro que nós somos peregrinos nessa terra. O tempo deles acabou, chegou a hora deles, e a nossa vai chegar também, se Jesus não voltar antes. O importante, irmãos, que estejamos sobre os pilares, que estejamos na palavra, que estejamos fortalecidos no Senhor. O Senhor é a nossa força. E nós vencemos, nós avançamos, independente das circunstâncias. E a oração traz tudo isso, essa intimidade com o Senhor. E às vezes você questiona Deus, questiona, meu querido, não adianta negar, você questiona, você é fraco, você é humano, mas logo em seguida a sua fé é fortalecida pela palavra de Deus. A palavra de Deus vem à sua mente, versículos maravilhosos, e nós vamos em frente, sentindo e confiando que Jesus diz lá o ide por todo mundo pregar o Evangelho. E como que ele encerra? E eu estarei convosco todos os dias. Essa é a maior, maior de todas as promessas. Não vou dizer que é a maior, uma das maiores promessas que estão na palavra. Deus está conosco sempre, meu querido, sempre. Eu não estou capacitado para evangelizar, eu não sei pregar, eu não sei falar. Jesus está com você, Ele fala por você.
Às vezes nós pensamos em falar muito, temos métodos. Amém. Mas a gente sabe que o diferencial vai ser o toque do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus fala por nós o que realmente deve ser falado. Quando você se coloca à disposição, né, querido? Precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Então a oração é uma arma poderosa. E nós precisamos estar firmado também sobre esse pilar. E louvado seja o Senhor. Essa igreja é uma igreja que ora. É uma igreja que está na dependência de Deus. Louvado seja o Senhor. Tiago 5, versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós cremos nisso. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Queridos, esses 4 pilares, eles não se limitam a uma receita de bolo, mas é a forma ideal como nós devemos viver como igreja. E isso vai nos preparar, estarmos sobre esses 4 pilares, vai nos preparar, vai nos capacitar para vivermos como igreja e evangelizar este mundo. Pode passar? Pode passar? Seremos relevantes. Aquela igreja, a igreja primitiva, era relevante onde estava. E nós seremos também como igreja relevantes onde quer que estivermos. E a igreja que está sustentada sobre esses 4 pilares, queridos. Como eu já disse, né? Ela vai estar rápida, vai perseverar na doutrina. Volta só um pouquinho, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode passar. Ninguém segura essa igreja. É uma igreja que voa. É uma igreja que está na dependência de Deus. É uma igreja que obedece a palavra, que pratica a palavra. Imagina, queridos, uma igreja que tem conhecimento bíblico, uma igreja que tem doutrina, uma igreja que tem comunhão, todos estão juntos. E não é aquela comunhão superficial, é cada um se importando com o outro. Uma igreja que ora. Não tem como, é consequência natural. É uma igreja que vai estar cheia do Espírito Santo de Deus. É uma igreja que Deus vai impulsionar para ir das portas para fora, para pregar o Evangelho onde quer que estivermos, para adotar mais e mais missionários, para investirmos em missões mais e mais. É uma igreja que não vai estar preocupada com conforto, principalmente. Podemos ter conforto? Amém. Amém. Mas principalmente, uma igreja que está preocupada com o próximo. Com o próximo. Com a glória de Deus. E como tentaram, irmãos, segurar aquela igreja? Como tentaram? O inimigo estava furioso. Existia perseguição física, emocional, espiritual. Quantas tribulações os apóstolos enfrentaram? Quantas lutas? Muitos morreram por amor a Jesus, por amor a Deus, por amor às almas que estavam perdidas. É um exemplo para nós. Precisamos praticar essas disciplinas. Era uma igreja operosa das portas para fora. E queridos, pode passar? Tudo isso tem um fim. Receber dia a dia os que iam sendo salvos. Se nós formos
passar pelo livro de Atos, capítulo 1, 120, discípulos, apóstolos. Atos 2, vem o Pentecostes. Pedro discursa, 3.000 batizados. A igreja cresce. Atos 4, já são 5.000. Atos 5, Lucas desiste de contar. Crescia mais e mais a multidão dos crentes. Atos 6, a palavra de Deus crescia. Atos 8, a perseguição aumenta mais ainda. E a igreja cresce mais ainda. Vem missões transculturais, lembram lá de Felipe e o etíope, eunuco, Judeia, Samaria, missões transculturais. A igreja cresce, expande. Missionários são enviados até o centro do Império Romano, onde Paulo foi também. Pode passar? Aí sim, queridos, vamos nos tornar missionários no estado da arte. Quando nós estivermos realmente sobre esses 4 pilares. Isso que eu quero destacar para os irmãos nesta manhã. Quero destacar para os irmãos. Precisamos praticar isso. Precisamos viver isso. Atos 2, 42 a 47. Talvez o texto mais missionário de toda a Escritura. E onde tudo isso começa, comigo e com você. Comigo e com você. Percebam bem que nesse texto não fala que a liderança perseverava. Não é somente a liderança, são todos os crentes, todos os lavados e redimidos no sangue de Jesus. Precisamos perseverar. Os crentes, eu e você, como igreja de Deus. Pode passar? Que nós possamos sair desta manhã aqui do templo, da igreja, entendendo o papel de cada um, como servos de Deus, a tornar essa igreja indispensável onde ela está. No bairro da Glória, no bairro de Colorado, até os confins da terra. Em Atos 9, versículo 31, alguém possa ler para nós, Atos 9, versículo 31. Obrigado, irmão. Um irmão possa ler? Ela tinha paz, não por falta de perseguição, existia perseguição. Ela tinha paz, pois ela obedecia a Deus. Ela andava com Deus, ela tinha intimidade com Deus. Pode passar. IPB da Glória, entenda o seu papel aqui nesse bairro. Como que Deus quer que nós evangelizemos esse bairro? Você já perguntou a Deus para Ele te mostrar? Existem hoje muitas estratégias, muitas formas de evangelizar. Mas nós, em primeiro lugar, nós devemos buscar a direção do Senhor. Porque realmente os tempos são outros. Podemos entregar um folheto de rua em rua, de casa em casa, sim.
mas podem ter métodos mais eficientes nos dias de hoje. Precisamos perguntar para Deus. Vocês já pensaram? É algo que Deus colocou no meu coração e eu pretendo até fazer lá em Colorado. Vocês talvez já até tenham se preocupado com isso, até participado disso, participar do centro comunitário, da comunidade. Não com o intuito que muitos fazem de ser um vereador, né? Ter interesses próprios, mas no intuito de colocar a igreja à disposição do bairro. Nós estamos aqui à disposição de vocês. O que vocês precisam? E muitas oportunidades. Isso vai ser uma ponte para você evangelizar, para você pregar, falar de Jesus. E para muitas pessoas virem até aqui, a casa de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Só estou colocando uma estratégia. Nós precisamos participar, nós estamos no mundo. Então, meus queridos, PB da Glória, entenda o seu papel no bairro, na cidade e no país onde está. E também, assim, alcancemos os confins da terra. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. E a última coisa que eu queria falar com vocês. Muitos pensam em ser uma igreja missionária e ter benefícios com isso. Nós precisamos primeiro pensar em ser uma igreja de Deus em primeiro lugar. Uma igreja que tem esses pilares como base. E quando temos esses pilares, praticamos essas disciplinas, consequentemente nós vamos nos tornar uma igreja missionária. E vamos alcançar o bairro, a cidade e até os confins da terra. Deus nos abençoe.